lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado no céu, declare que é o Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado no céu. Aleluia. Exaltado no céu. Aleluia, Jesus. Exaltado no céu. Mais uma vez até que você declare, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Cante a Ele, cante a Ele. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra
expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia, ou será amanhã? Eu estou à espera de ti. Eu estou de uma visitação. Será hoje esse dia, ou será amanhã? Na santa expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia, ou será amanhã? Eu estou à mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Apareça, eu não me importarei por nada. Esse lugar é o lugar onde você quer estar, é um lugar agradável para você, é um lugar que você se alegra em estar. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença.
Bom dia! Bom dia! O pessoal não tomou café da manhã, mas bom dia, irmão! Bom dia! Agora fui. Igreja, eu queria compartilhar com vocês uma breve reflexão que está lá em Malaquias 3:10. Se puderem colocar aqui, para os irmãos poderem ler e acompanhar. Malaquias 3:10, que vamos colocar? Ou então eu leio aqui. Então, vamos ler lá. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que
irmãos, é uma palavra muito bonita e sempre muito pregada, às vezes no momento da oferta, né, do dízimo. E ela traz sempre, as pessoas trazem essa mensagem de que nós devemos entregar e que o Senhor vai fazer, que Ele vai responder. E Ele vai mesmo. Mas eu queria trazer uma outra reflexão sobre essa palavra hoje, que eu acho que está na essência dela e que às vezes nós não percebemos. E antes da gente entender esse versículo, a gente precisa entender um pouquinho o contexto que ele foi escrito, né? Malaquias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E o povo de Israel, naquela época, eles já tinham retomado, né, do exílio da Babilônia, eles já tinham reconstruído o templo, então tudo parecia estar em ordem. Mas havia um problema naquele povo, que era o coração deles estavam distante de Deus. Então, apesar de terem sido exilados, né, da Babilônia, enfim, de ter reconstruído o templo, de fazer todos os rituais religiosos, né, eles não estavam com o coração em Deus, o coração deles estava distante. Então havia muita desobediência, muita ingratidão daquele povo, né? E nesse contexto, versículos antes, Deus traz uma pergunta muito forte, né? Ele fala: roubará o homem a Deus, todavia me roubais. E aí o povo responde: em que te roubamos? Então Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Mas o problema ali, irmãos, não era simplesmente o dinheiro, mas era o lugar de Deus que havia sido roubado, né? Então o problema ali era um problema espiritual, porque ao reter o que pertencia de Deus, o povo estava demonstrando uma falta de confiança, uma ingratidão, uma desobediência, né? E por isso diz que Deus diz nesse versículo, e ele diz: todos, em outra versão que fala: todos trazeis o dízimo à casa do tesouro. Então, quando Deus ele fala sobre trazer o dízimo à casa do tesouro, ele está chamando o povo para colocar ele em primeiro lugar novamente. Ele não estava apenas falando do dinheiro, mas ele estava falando: me coloque em primeiro lugar da tua vida, acima das suas posses, do que você tem. Me traz de novo para a posição que eu mereço estar na tua vida, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, não pelo que você traz, mas por onde você está colocando a minha, onde você está me colocando na sua vida, né? Então, depois Deus fala assim: para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, a obra de Deus ela precisa ser sustentada, irmãos. Porque todos nós que estamos aqui, nós temos também a responsabilidade de sustentar a casa do Senhor. Assim como você sustenta a sua casa, aqui você tem o alimento da tua fé, você faz com que outras pessoas conheçam a Jesus. Aqui o nome do Senhor é espalhado, né? Aqui as pessoas encontram consolo, encontram conforto, encontram ajuda financeira também muitas vezes. Mas para isso nós precisamos também sustentar essa casa. Irmãos, na próxima semana o aluguel dessa igreja está vencendo e nós não temos o dinheiro para pagar o aluguel todo ainda. Isso às vezes parte do meu coração e eu falo assim para o Senhor: por quê, né? Mas eu sei que o Senhor fará, porque se você não se levantar para poder cumprir essa obra, sustentar a casa onde você está sendo servido, outras pessoas o Senhor vai levantar e vai fazer, porque a obra dele não pode parar. Mas o compromisso, irmãos, é nosso. Nós estamos aqui todos os dias, nós recebemos dessa casa, nós precisamos, a palavra do Senhor diz que a nossa casa, a casa dele é sustentada por nós. E nós precisamos ter esse compromisso com a igreja do Senhor. Mas existe uma parte desse texto que me chama muita atenção, e onde Deus diz: fazei prova de mim. Normalmente a Bíblia ela ensina a gente não tentar a Deus, né? Mas aqui o próprio Senhor faz esse convite, né? Ele fala, mas a fala dele é como se ele dissesse assim: voltem a confiar em mim, obedeçam e vejam a minha fidelidade, né? Então, assim, a intenção dele não é falar assim: ó, faz, porque você vai ver o que eu faço. Ele faz, nós sabemos, ele é Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas a intenção dele de falar: faz o que eu vou fazer, é confie em mim. Plante a sua semente e deixa que eu gere os frutos, né? Ouçam, obedeçam, e vocês vão ver. Pode sentar, não? Vou sentar, não de pé, perdão.
E eu esqueci também de chamar as crianças. Depois da oferta, a gente chama elas. É bom que elas participam desse momento, né? Então, ali não foi um desafio arrogante do Senhor, né? Mas foi um convite para a gente participar do cuidado de Deus, né? Então, depois ele faz, abrirei as janelas, a promessa, né? Depois abrirei as janelas dos céus. Então, assim, naquele tempo, a chuva era muito importante, né? Onde vinha o alimento, a colheita, o sustento. Então, as janelas dos céus representam a provisão de abundância de Deus, né? E muitas vezes não é só o dinheiro, mas é em outras áreas também. Como as janelas do céu ali representavam a abundância do Senhor sobre o planteio, a semeadura, também na sua vida, às vezes a abundância do Senhor vai vir de outras formas, né? Quando um agricultor ele pega uma semente, a semente é tudo que ele tem naquele momento. Ele não tem nada, ele não sabe o que vai gerar daquela semente. Mas ele joga e planta esperando algo futuro, né? Então ele planta com fé. Então a nossa oferta, o nosso dízimo, ele também é essa semente de fé que a gente planta e deixando, entregando para que Deus faça, né? Muitas vezes eu acho engraçado que eu dei ofertas e semeei na casa do Senhor que eu nem me lembro às vezes, né? E aí depois de tanto tempo o Senhor vem e fala assim, olha, lembra daquele dia, daquele momento que eu toquei no seu coração e você fez aquela oferta? Eu estou te honrando por isso. E hoje eu estou vivendo verdadeiramente essa dependência, esse cuidado de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir, mas eu tenho vivido uma fase na minha vida financeira um pouco diferente do que eu vivi, né, durante toda a minha vida. E eu entendi que o Senhor me levou a depender dele, a entender que as minhas sementes que foram plantadas, que tinha chegado a hora de colher, talvez. Porque viver na dependência do Senhor, às vezes não é fácil. Mas, irmãos, quando a gente confia e quando a gente tem um coração grato por aquilo que a gente tem hoje, Deus, Ele surpreende a gente a cada minuto. Então, por mais que eu esteja vivendo uma fase diferente do que eu vivi, eu não sinto falta de nada. O Senhor me sustenta todos os dias. E é incrível, assim, eu falei para o Senhor, eu vou levar uma palavra de oferta e eu queria contar um testemunho. Além de tudo que eu já tenho vivido, mas eu queria um testemunho recente. E aí, eu falei com Deus e fiquei assim. E aí, quando foi esses dias, eu estava olhando meu celular e eu fui olhar um e-mail da minha loja que eu tinha, que eu já vendi tem um ano. E aí eu fui olhar por outro motivo. E tinha um e-mail lá da Cielo me cobrando para eu alterar meu domicílio bancário, não sei o quê. Eu falei assim, gente, mas por que eles estão? Eu já encerrei o contrato. Eu já tinha encerrado, eu tinha, como fala? Antecipado a agenda de recebimento. Enfim, eu não tinha mais nada para receber, eu não tinha mais nenhum. E aí eu falei assim, vou ligar lá para ver, às vezes eles encerraram e estão querendo me cobrar alguma coisa. Aí quando eu liguei, aí tinha uma mensagem automática assim, você está devendo o valor tal, não sei o quê, entre em contato. Aí eu falei, devendo? Eu falei, não é possível. Aí eu liguei e falei assim, olha, não falando aí que eu estou devendo alguma coisa, mas eu encerrei esse contrato. Eu não tenho mais, eu não tenho nenhum CNPJ, o CNPJ já foi baixado, não tem mais nada. E aí ela falou, e aí foi, gente, horas. Eu passei 3 horas nesse telefone. Mas foi assim, eu não sabia, não entendia, não entendia por que era cobrança, e ficou naquela coisa. Até que uma pessoa, depois de horas, descobriu e falou assim, olha, na verdade essa cobrança é uma cobrança de R$35, porque você tem um valor para receber e eles não estão conseguindo fazer o pagamento na sua conta. Então o banco cobra uma taxa e essa taxa a gente repassa, e é sobre isso. Eu falei assim, o quê? Então eu tenho dinheiro ainda para receber, mas ela falou assim, aí eu falei, de quantos são esses valores? Aí ela falou de anos, assim, antes, sabe, anteriores, como se fossem vendas que ficaram pendentes e que não foram repassadas. E aí eu falei assim, Senhor, obrigada, esse é o meu testemunho, porque assim,
Aí eu fiz todo o processo, eu falei, não, mas eu vou pagar feliz essa taxinha aí. Então, assim, às vezes o que parecia zero, porque na hora eu fiquei com uma raiva, eu falei assim, cara, vou pagar, sendo que eu não tenho mais nada. Então, assim, na verdade, por trás tinha uma bênção escondida, né? E aí esse mês, né, em vez de pagar IPTU, todas essas coisas aí, foi exatamente o dinheiro que eu precisava. Então, assim, Deus faz, mesmo quando a gente pensa assim, não tem de onde vir, não tem de onde tirar, quando a gente menos espera, Ele vai e faz. Então, assim, quando a gente, essa palavra, ela me mostra muito que quando a gente coloca uma semente nas mãos de Deus, ela deixa de ser apenas uma oferta e ela vira um instrumento para a manifestação do poder, da provisão, da glória e do cuidado de Deus nas nossas vidas, né? E tem 5 pontos que eu queria destacar, que eu queria que você pensasse antes de trazer essa oferta, que foi o que eu entendi dessa mensagem, né? Que primeiro, tudo que temos pertence a Deus, não é nosso, é primeiro dele, tudo é para ele, para a honra dele, para a glória dele. Segundo, a generosidade é uma demonstração de fé. Terceiro, a obra de Deus, ela precisa ser sustentada. Quarto, Deus honra corações obedientes e confiantes. E quinto, a nossa confiança deve estar no provedor e não na provisão. Então, irmãos, o ponto central de Malaquias 3:10 não é ter para receber, mas é confiar em Deus acima dos seus recursos. Então, Deus, ele não está aqui atrás do dinheiro do povo, ele está atrás do coração, né? Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, irmãos, eu te convido nessa manhã a dar o seu melhor para o Senhor, para a casa do Senhor, que precisa do seu sustento, sabe? Entendendo que vocês estão dando nas mãos a semente que vai ser colhida. Em algum momento, que às vezes vocês podem falar assim, mas está demorando, mas Deus sabe o momento certo. E uma semente, ela não vai ser esquecida por Deus. As mãos dele é poderosa para fazer infinitamente mais do que a gente imagina. Eu te convido a trazer o teu ofício da tua oferta com alegria no coração, sabendo que o Senhor é bom. Maravilhoso que tu és, Pai. Senhor, enche cada dia mais. Faça a tua vida cheia, Pai. Cheia de ti, da tua presença, Pai. Nós abençoamos, Senhor Jesus, a vida dela nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meu queridos. Quero chamar aí quem está nas espreitas ali, ó, abre a cozinha, manda voltar para nada. Preciso depois designar alguém para deixar pronto o lanche das crianças na quarta, antes do culto, né? Então já vai na airfryer, já deixa. Lembra de fazer isso lá no Equibaus. Então já a pessoa vai chegar, chega cedinho, bota para assar ali, para que as crianças possam tomar café à noite nas quartas e aos domingos também, ok? Queridos, hoje é dia de ceia, graças a Deus na mesa de reis não falta nada. Então, nós vamos completar aí o aluguel da igreja. Não foi nada demais, é porque esse mês foi um mês de muitos auxílios. Então, o dinheiro que já estava lá, a gente usou para auxiliar em compras, usou para auxiliar em aluguel, usou para auxiliar uma pessoa no carro que estava precisando pagar, e aí acabou que o dinheiro do aluguel ficou falho. Essa casa é muito livre com dízimos e ofertas, muito livres. Você dizima se o Senhor tocar no seu coração, você oferta se o Senhor tocar no seu coração, mas às vezes a gente se torna irresponsável com a liberdade. Você sabe por que nós não autorizamos as crianças de 1ª a 4ª série a terem a mesma liberdade da faculdade? De poder ir no banheiro a hora que quiser e sair a hora que quiser? Sabe por quê? Porque elas não vão o quê? Voltar. Então, até a 4ª série ali, a gente tem que colocar limite, ó. Tem hora que bate o sinal, você vai para o intervalo, terminou ali, você volta no intervalo. Porque se der a mesma liberdade para as crianças, por falta de maturidade, acontece o quê? Elas não voltam, né? Então, às vezes, como povo de Deus, a gente age do mesmo jeito. A gente dá uma liberdade e porque não fica em cima, hora do recreio, hora não sei o quê, hora não sei o quê, a gente esquece que tem uma responsabilidade de voltar e aprender, amém? Então seja responsável. Eu não dizimo, eu não oferto. Coloque isso no seu coração, na mesa de reis, nós
não chegamos com as mãos vazias, tá? Então eu oferto todas as vezes que eu entro nessa casa. Eu oferto um monte e o Senhor tem honrado, graças a Deus. Porque é igual como a Sheila falou, o Senhor não nos dá autorização para tentar, mas para fazer prova de Deus é uma coisa louca, né? Pode fazer prova de mim. Você não vai me tentar, mas fazer prova você pode. Então aproveite e faça prova com Deus. Fala, Senhor, eu vou dizimar. Eu sou pastora de dizima, tá? Então, observe os atos de algumas pessoas e verifique se no teu coração faz sentido. E comece a fazer prova com Deus sobre essas coisas, amém? Quero que você abra no livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo 1 e vamos ler vários outros, mas começaremos por Ruth 1:20, ok? Enquanto você vai abrindo, eu vou contextualizando na tua alma e no teu coração este livro. O livro de Ruth, ele não é um contraste entre pobreza e riqueza. De Boaz era rico e o resto era pobre. Não. O livro de Ruth é um contraste entre amargura e bênção. Tu acredita que uma pessoa do povo de Deus pode ficar amargurada? Tu não conhece ninguém, né? Procura aí na tua mente alguém que é do povo de Deus e fala assim, meu Deus do céu, como que fulano é amargurado? Nem parece as que servem o Senhor. Lá na escola, tem um professor lá que eu falei assim, tu é ateu? Ele, não sou tão corajoso, professor. Aí eu falei assim, mas e na igreja? Ele, o único pastor que eu gosto é você. E aí um dia a gente estava brincando lá de alguma coisa, ele, eu vou lá na tua igreja e vou contar pro teu povo como que tu é aqui. Eu falei, não precisa se preocupar não, porque ele sabe. Pode subir lá e falar assim, que eu sou do jeito que eu sou, porque aqui não tem duas caras não. A pastora quer ir lá, desse jeito, solidário. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aí é que Ruth, que é a nora, cola em Noemi e elas vão embora de volta para a casa do pão, sem nada. Quando elas chegam lá, elas já tinham uma casinha, que essa casinha pertence no contexto de Belém. Eu vou embora, fecha a portinha e não volta mais, a casinha fica ali, né? Igual no Snoop ali, fica rolando aquele ferrozinho, passa o tempo e tal, é esse o contexto, mas a casinha estava fechada lá, abandonada por 3 anos, mas estava lá. Quando Ruth volta com Noemi, as duas entram nessa casinha, Ruth começa a cuidar da Noemi, mesmo amargurada, ela sabia que aquilo era uma fase da sogra dela, então ela se manteve firme. E aí, Ruth pede para trabalhar, fala, Noemi, deixa eu ir procurar entre os ceifadores ali, quem possa me dar um pouco de cereal, para que eu possa, né, sustentar a nossa casa, trazer comida para cá. A palavra de Deus é tão linda que fala que por coincidência, mas a gente chama isso de quê? Jesuicidência, né? Por Jesuicidência, Noemi foi parar exatamente dentro da área ali, né? Dentro do terreno de Boaz. E agora nós vamos começar a falar sobre o mundo espiritual. Boaz era um homem muito rico dentro da cidade de Belém. E este homem muito rico, ele não era casado. Ele era um homem que tinha muitas posses, e dentro de algumas bíblias vocês vão ouvir falar que ele era um príncipe da cidade. Então ele era muito rico mesmo. E este príncipe da cidade começa ali a ouvir falar de Ruth. Ele não conhecia Ruth. Ele já tinha ouvido falar que Ruth estava acompanhando Noemi, porque agora vamos voltar de novo. Noemi atravessou ali os portões da cidade. Quantas pessoas aproximadamente tinha ali? 1000. Fofoca espalha rápido? Rapidinho, né? Chegou, estava rico, voltou pobre, espalha rápido, mais rápido ainda, né? O povo daquela época é igual de hoje e igualzinho. Então, quando ela passou por Noemi ali, Noemi passou por Ruth ali, voltou Noemi. Ixi, foi muito afligida. Saiu daqui, quem mandou sair daqui? Saiu daqui com dinheiro, né? Saiu porque quis, na verdade. Então, voltou pobre. Ixi, Maria, mas pelo menos trouxe a nora, mas perdeu os filhos. Então, imagina a fofoca espalhada. E aí, Ruth começa a ir nas ilhas aí e as pessoas começam a deixar, naquela época, preste atenção, existe dentro da lei, está aqui em Deuteronômio, que não se impedia aos pobres de colher o que caía dos feixes. Então eu estou aqui estou colhendo aqui os cereais, caiu no chão, não pega. Por quê? Porque era para os pobres, para os pássaros. Então o Senhor tinha esse cuidado dentro da lei dele.
Então caiu no chão, caiu o espinho inteiro, espalhou tudo ali. Ninguém volta para pegar, para frente esse ano. Entendeu? Porque o pobre, os passarinhos, os bichinhos se alimentavam daquilo que ia cair. Então Ruth passava ali e pegava. Agora o que eu quero te chamar a atenção? Ruth, apesar de não ter grandes milagres visíveis, a gente vai observar que as pessoas abençoam umas às outras num contexto inteiro. E agora eu vou ler para vocês, para que vocês possam observar o tanto que esse livro gera uma atmosfera de bênção. Abre para mim aí, Gabrielzinho. Primeiro versículo que nós vamos olhar. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Observe. Então Noemi disse às suas noras: vão, retornem cada um para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. E em seguida deu beijos de despedida, e elas, no entanto, começaram a chorar muito. Então ela manifestou, não foi verdade? Ela estava sofrendo? Estava, mas ainda assim ela fez o quê? Abençoou. Vamos seguir então. Agora eu quero que você abra para mim no capítulo 2, o versículo 2, por favor. Desculpa, versículo 4. Desculpa, versículo 2. Olha lá. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, como que a gente chama isso? Jesuicidência, né? Jesuicidência na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, então era da família. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Como é que Boaz saudou? Como que ele fala aqui? O Senhor esteja com? E eles responderam com? O Senhor te abençoe. Já tinha uma cultura de um abençoar o outro. O príncipe chegou e cumprimentou os colhedores dele com uma bênção. Deus abençoe, que você seja abençoado. Já começa por aí. E eles responderam, né? Que Deus seja com você. E aí, continua para mim. Coloca no 19, por favor. Perdão, no 12, no 12. 2:12. É porque todo o livro é construído em cima de bênçãos. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Isso é Boaz abençoando Ruth. Todo o tempo dentro desse livro, um fala com o outro palavra de Deus. Todo o tempo dentro desse livro, você tem uma cultura, uma atmosfera e todos concordando com o céu. Toda casa possui uma atmosfera, toda igreja tem uma atmosfera, toda equipe tem uma atmosfera. Todo o tempo, em voz alta, eles abençoavam uns aos outros. Quantas vezes nós lançamos palavras de dor e de dúvida e de amargura? E eu estou falando de um livro que é um livro comum, onde as pessoas tinham o costume de olhar para as outras e ler as outras e abençoar as outras. Outro dia eu estava conversando com a Grace e ela falou para mim assim: eu ouvi um podcast do Jesus Pop e ele falou assim que quando uma pessoa diferente entra na igreja, as outras cumprimentam ela e falam: meu irmão, de onde você vem? Eu venho de tal igreja. Que legal, muito bonita a sua camisa. Eles têm uma cultura do elogio. Ninguém mente. As pessoas elogiam porque veem obstáculos. Nós temos que ter uma cultura da atmosfera de Deus. E nós não estamos mentindo. Nós estamos alinhando o nosso olhar com o olhar de quem? Do Pai. O que Jesus fala? Que Ele não faz nada que não viu o Senhor, o Pai dele, fazer. Nós temos o costume de falar: meu Deus, eu vou dar conta de pagar essa conta. Meu Deus, eu vou dar conta de fazer isso. Meu Deus, eu estou doente toda semana. Meu Deus, eu já estou gripado de novo. Por que você não lê os céus? Fala assim: em nome de Jesus, eu estou bem. Em nome de Jesus, essa gripe vai sarar. Em nome de Jesus, o clima dessa casa vai mudar. Em nome de Jesus, dinheiro, boleto, você que é uma entidade, eu dou uma ordem. Em nome de Jesus, venha para minha conta o dinheiro para eu pagar.
as minhas contas, as minhas dívidas? Por que você não lê o céu e concorda com o que Deus está dizendo sobre você e passa o tempo todo choramingando? O tempo todo, está todo o tempo concentrado. No livro de Ruth, nós vemos que as pessoas passam o tempo todo abençoando uns aos outros. Coloca para mim. No 19, por favor, filho. Nós vamos ler o 19 e o 20. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Olha ela abençoando sem saber quem era o cara. Ela nem sabia quem tinha abençoado. Ela falou assim: bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou a sogra com quem tinha trabalhado. E o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi exclamou, de novo, abençoando: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E ela acrescentou: aquele homem é nosso parente próximo, um dos nossos resgatadores. Cadê aquela mulher amada? Cadê aquela entristecida? A generosidade de alguém fez com que despertasse nela que? O amor de Deus. Está vendo por que a gente tem que ter dinheiro? Porque a nossa generosidade desperta o que está adormecido em muitas pessoas. Está vendo por que a gente tem que ser alegre? Porque a nossa alegria desperta em muitas pessoas aquilo que está o quê? Adormecido. Está vendo por que a gente tem que ser o tempo todo a presença do Senhor? Porque aquilo que desperta nas pessoas está dentro de nós. A mulher que estava muito amargurada começou a abençoar alguém porque supriu na vida dela. Nós começamos a amar pessoas que nos auxiliam, que nos veem. Coloca para mim no capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres. Boaz está abençoando de novo Ruth, de novo. O tempo todo da boca desse povo sai bênção. Um coração completamente alinhado. Bota para mim no 4, 11 e 12, para você ver o tanto que esse livro, com poucos capítulos, só fala a bênção um para o outro, um para o outro. Não é um livro super espiritual, é um livro de caráter. Do que você tem que ser todo dia. De abençoar o teu trabalho, de abençoar a tua comida, de abençoar a tua família, de abençoar o teu filho. De falar, de proferir nos ares. Eu quero proferir nos ares que essa igreja é abençoada, que há suprimento nessa casa, que os pastores dessa casa são sérios, que são cheios da presença, que os membros são membros sérios, que estão aqui maduros para servir. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Que o Senhor faça com essa mulher que vai entrar na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Que você seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. Os anciãos estavam abençoando Boaz, porque ele tinha tomado Ruth como resgatador dele. Meu Deus, o povo fazia isso o tempo todo. Era um costume da cultura. Põe o 12. Que com os filhos que o Senhor conceder, ela já tinha filhos? Já tinha casado? Tudo que foi emitido em palavras corriqueiramente se cumpriu nesse livro. Tudo. Tudo que eles falaram aleatoriamente. Deus te abençoe. Que Deus seja bom com você, quer. Que Deus seja bom com você, né? Com você no casamento do Senhor. Que você, minha irmã, que você, meu irmão, que você, meus irmãos, em nome de Jesus. Tu acha que é da boca para fora? Tu está achando que tu não está dentro do céu? Que você, Mônica, seja próspera, que haja uma gestação maravilhosa sobre a sua vida. Que haja no seu celeiro, Sheila, Aline, abundância. Aí você dá a boca para fora. O livro de Ruth nos mostra que todas as palavras proferidas culturalmente, simplesmente, todas se cumpriram. Sabe a importância de você botar a mão na cabeça do teu filho e repreender espírito de morte, de queda, de acidente,
e declarar longevidade. Às vezes eu estou indo para a escolinha do Rafa, ele sempre do meu lado, ele coloca a mãozinha na mão dele e fala assim: meu filho, eu declaro longevidade sobre a sua vida. Você será longevo, próspero, você morrerá na velhice. Pode vir a pandemia que vier, você vai se sobrepujar a todas e será próspero e rico. Aí ele: amém, mamãe. Tu sabe a importância do que você acha que é uma palavra simples, quando você passa na porta da tua empresa e fala: hoje o Senhor vai prover e vai sobrar dentro dos barris. Mas tu mora, né? No Emite, nos Ars, um livro comum, sem mar vermelho abrindo, sem fogo caindo do céu, sem nada acontecendo demais. Tudo que você pode fazer o tempo todo na sua casa. Você faz? Coloca para mim, por fim, no 4:14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Elas só disseram, mas o nome de Ruth foi celebrado em Israel? Foi, gente? Foi demais, não foi? Hoje nós celebramos o nome de Ruth também? Celebramos. Palavras simplesmente ditas, num contexto comum, de uma família comum e numa história comum. Pessoas amarguradas enxergam o fim, mas Deus enxerga o processo. Noemi começou toda essa história com uma história de perda. Qual é a perda que está no seu coração? Qual é a angústia, a dor? Qual que é o problema? Mas Deus já estava processando o resultado. E Ruth 2:12 diz assim: que o Senhor recompense o teu feito. Volta no 2:12 para mim, bota no 11 e a gente vai ler 11 e 12. Boaz respondeu assim para Ruth: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra. Eu quero que você pare o que você está fazendo e olhe para mim. Ela estava colhendo no terreno como uma mendiga. Mas o terreno era de quem? Lá na frente. Pertencia a quem? A quem? A ela. Ela estava colhendo como uma mendiga, sem fazer alarde, na humildade, no terreno que era de quem? Dela. Quantas vezes nós servimos em lugares reclamando que são lugares que Deus nos deu por terra? É seu. E isso é similar à igreja. Às vezes a gente está servindo na igreja, está reclamando, está murmurando: ah, só eu faço. Queridos, essa terra é sua. Quando chegar lá no céu, o Senhor vai falar assim para você: eu vou te recompensar pelo seu feito. Aqui Boaz não estava mentindo, não. Ele leu os céus, olha aqui. Contaram-lhe tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra, para viver com um povo que não conhecia antes. O Senhor lhe retribui o que você tem feito. Ele leu os céus. É claro que Deus vai retribuir tudo que você tem feito. Só foi preciso o quê? Palavra para liberar isso. Semana passada, enquanto eu estava aqui falando com vocês sobre desamarre os burrinhos, desamarre os jumentinhos, eu te disse que havia caos lá em Gênesis 1. A terra estava com caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre o caos. Ele só estava esperando uma palavra. Qual é o caos da sua vida? Que precisa de uma palavra, que foi lida por alguém, que você libera e que gera o que já é seu por direito. Só está faltando palavra. Por que você não liberou? Comum, uma palavra comum, numa vida comum, num dia comum, de um jeito comum. O problema, queridos, é que nós queremos o sobrenatural de Deus em todas as coisas, quando na verdade a gente precisa de caráter, de uma cultura de bênção. Ontem meu marido foi comprar um passarinho lá, a gente tem um passarinho azulzinho, e ele está sozinho na gaiola e ele fica na tristeza. Aí quando a gaiola está tampadinha assim, por causa do frio, sobra um pedacinho no fundo, aí ele desce do palitinho dele lá e fica olhando assim para a cozinha, sabe? Não fuxica. Gente, é por isso que eu falo, esses bichinhos têm que ter alma, porque não é possível não. O passarinho está olhando para a cozinha para ver o que você está fazendo. Aí quando meu marido chega, ele
desce dos palitinhos, aí a gaiola tá tampadinha para não estar frio, mas embaixo tá assim. Aí tá assim, ó. Aí eu falo, eu não acredito que esse passarinho tá olhando aqui pra dentro para ver o que a gente tá fazendo, não. E numa interação com a gente, aí meu marido chegou, foi comprar um amarelinho para ficar junto com o azulzinho, para o azulzinho não ficar entristecido, fofocando na nossa vida. Ele continua fofocando, mas agora são dois. E aí quando chegou, o Rafa me contou lá, quem viu o meu Instagram, ele falou assim, não, porque o dono lá da loja falou que eles vão brigar. Aí eu falei, é o quê? Aí quando eu estou passando assim, aí eu brigou, aí meu marido falou assim, não, eles ainda não brigaram. Eu falei, ó, o quê? Pois em nome de Jesus, eu consagro o amarelinho a Jesus e eu declaro que o amarelinho não vai brigar com o azulzinho e que eles vão ficar em plena comunhão nessa gaiola e vão ser muito amiguinhos. Aí fiz uma oração, declarei, não aceito briga e que eles dois vão viver bem até a velhice dos passarinhos, no passarinhice da velhice. Caminhando dentro desta gaiola, na Praça das Gaiolas. Uma coisa normal, declarada. Eu declarei, obrigada moça, sabe? Tá vivo os dois, sem ninguém perde a minha pena. Hoje era o dia de pegar, mas não teve, então agora não vai ter mais. Coisa comum, vida comum, dia comum, oração comum, declaração comum, boca alta, fala para os ares, manifesta. Aí meu filho falou assim, mãe, mas o dono lá falou que o nosso passarinho pode matar o outro. Eu falei, nem manifesta isso nos ares. Eu repito essa palavra no nome de Jesus. Eu nem manifesto nos ares, que é para o capiroto ouvir ter uma palavra para poder tomar como dele. Nem manifesto. Se não é para manifestar coisa boa, ruim também não abre minha boca. Ó, não solta isso nos ares, não, que eu pego. Porque o que não sobe como incenso suave, desce com cheiro de moça. Porque é isso que significa Deus é bom, né? Príncipe das moças. Se a tua oração sobe como incenso suave, a tua murmuração desce com o quê? Cheiro de moça. Tá falando por quê? Ai, essa dívida, ai, esse boleto, ai, vou ter que pagar, ai, a conta do mercado, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. Está declarando nos atos, não tá? Bom, recebe o teu boleto. Aí depois você vai falar, porque o mão do Todo-Poderoso me afligiu. É a tua boca, sacola, né? Para não dizer outra coisa. Boaz encontra Ruth e ele não reforça o rótulo dela, de que ela era pobre, viúva, que o marido dela morreu. Ele não reforça esse rótulo. Ele também não diz que ela é moabita, estrangeira, ele não fala nada disso. Ele diz para ela assim, que Deus recompense o teu feito. Ora, gente, tantos de nós estamos amargurados com os nossos cônjuges ou com os nossos filhos pelos erros que eles cometeram tanto tempo lá atrás. Por que você não recompensa ele pelos feitos? Ele fala do destino dela, ele fala da alegria dela, ele abençoa ela. E não é isso que Jesus faz com a gente? Jesus fala o tempo todo sobre o nosso destino. Jesus profetiza e não ignora os nossos problemas. E ele escolhe não definir as pessoas pelos problemas dela. Isso não é adivinhação, não. Você não precisa adivinhar nada. Olha para a pessoa e vê se ela é esforçada. E declara sobre a vida dela. Ô, minha pastora, eu declaro sobre a sua vida toda sorte de bênçãos pelo tempo que você se dedica a atender gabinete. Que Deus te recompense. É mentira? Não, você só está me abençoando pelo feito. Por algo que eu fiz. Deus te abençoe, pastor, porque tu tira teu tempo e vem pra cá. Fica 3 horas aqui. É, não, fiquei muito perto, muito recente. E aí, quase fechando, eu quero te contar o que acontece nessa história. Ruth é uma moabita e Boaz é filho de Raabe. Quem lembra dessa história? Raabe era o quê? A prostituta. Só que Raabe não era uma prostituta escondidinha. Todo mundo sabia que Raabe era o quê? Todo mundo sabia. Tanto que quando você vai ler Josué, que o pastor Danilo pegou aqui há uns 3 domingos atrás, o rei manda falar com ela. Lembre-se, a cidade tinha 1000 pessoas, o rei estava ali no meio, então ele manda descer e falar com ela. Vai atrás de Raabe, a prostituta, e pergunta quem se escondeu na casa dela. O rei sabia quem era Raabe. Então ela era uma prostituta reconhecida. Acontece aí no TikTok também, né? Vocês conhecem a moça? Deus quer misericórdia dela, salve todos.
Se todo mundo sabia quem era Raabe, Boaz era filho dela. Tu imagina na escolinha imaginária. O que as outras crianças falavam? Imaginou, né? Ah, você é filho da Raabe. Imagina o tanto que ele pode ter sofrido com a história da mãe dele. Mas isso nunca abalou ele. Ele cresceu com o coração de um príncipe. E quando ele pôde se casar com estrangeira, ele nem titubeou. Sabe por quê? Porque o pai dele, que era Salmo, deve ter sido um homem muito bom. Ele amou aquela mulher de uma maneira real e profunda que ele não se lembrava do passado dela, de prostituta. E eu não estou falando de prostituição do século XXI, não. Estou falando de que todo mundo sabia que ele tinha ficado com ela. Tinha morrido todo mundo? Tinha morrido todo mundo, mas a história fica. Aquele homem fez algo tão certo que Boaz era um homem maravilhoso, um príncipe. E ele se casou com uma moabita sem sequer pensar no que tinha acontecido. O livro é inteiro sobre bênçãos que vão sendo lançadas naturalmente. O livro de Ruth é um livro inteiro sobre bênçãos lançadas naturalmente. Sabe, às vezes quando a gente está aprendendo a orar, isso lá no Fractal, às vezes as pessoas falam assim, pastora, mas eu não tenho uma palavra para liberar toda hora. É verdade isso ou é mentira? Mentira. Nós temos uma palavra para liberar todo o tempo naturalmente. Basta você olhar para a pessoa e falar assim, que a alegria do Senhor seja contigo. Todo o tempo nós temos uma palavra para liberar para alguém. Todo o tempo, naturalmente. Noemi volta a sorrir, Ruth encontra a redenção, Boaz encontra legado, Obed nasce, a linhagem de Davi é estabelecida e o Messias faz parte dessa família. De alguém que era amargurado, o Senhor te deu um legado inteirinho, por causa da tua fé e de um coração ensinado. Naturalmente. Aqui a gente não está falando de ninguém super espiritual. Está falando de alguém que sabe liberar no tempo certo. O que começou como fome termina como herança. E o que começou em lágrimas termina com um futuro inteiro. Quero que você fique de pé. Carlos, você seria a segunda mão. Noemi abençoa, Boaz abençoa, os trabalhadores abençoam, os anciãos abençoam, as mulheres da cidade abençoam. É como se a linguagem dessa comunidade fosse diferente da circunstância que eles estavam vivendo. Naquela época tinha fome ou não tinha? Diz para mim. Mas estava todo mundo abençoando o tempo todo. Se a tua casa tem tristeza, tem fome, tem angústia, tem dor, por que você não está gerando uma cultura de bênção? Por que você não está falando naturalmente da bênção do Senhor? Enquanto a situação dizia escassez, eles continuavam dizendo o quê? Bênção. Enquanto estava difícil, todo mundo tinha uma cultura. E eu quero pedir nessa casa, pastor Lucas Carissa, eu quero pedir nessa casa para que a gente comece a ter uma cultura de palavras de bênção um para os outros o tempo todo. Eu quero estabelecer nessa casa uma atmosfera que não é definida por conta bancária, pelo número de membros, pelo que circula nesse ambiente. Não me importa se na ceia tem 20, tem 30 ou se tem 5. Nós geramos uma atmosfera nessa casa. Somos nós os responsáveis por ler os céus de forma natural. É uma comunidade que não profere as circunstâncias, mas profere a realidade. Eu vou te pedir por um minuto, para que você comece a proferir sobre a tua vida bênçãos, sobre a tua casa. Escolha um local aonde dizem que é escassez, que tem fome. Nós não vamos definir a nossa história com base no que nós estamos vendo, mas com base no coração do Pai. Vamos orar? Senhor, eu declaro em nome de Jesus
a tua bênção sem medida sobre as casas, sobre os lares. Eu quero ler, Deus, uma igreja cheia de alegria, uma comunidade cheia de alegria, uma cultura que não se importa com o que está acontecendo. Mesmo no livro de Ruth, onde havia fome, escassez e dor, o Senhor foi tão fiel à palavra daquela comunidade. Eles tinham uma cultura de alegria, eles tinham uma cultura de bênção. Eu declaro bênção sobre a minha casa, eu declaro longevidade sobre a vida do Rafael, do Hudson, eu declaro longevidade sobre a minha vida, eu declaro saúde, Deus, mesmo em tempos onde dizem que vai ter uma nova pandemia, que vai ter um monte de coisa. Não, na minha casa haverá saúde em abundância, os meus pais serão guardados com saúde em abundância, o meu útero será guardado com saúde em abundância. Eu leio, Senhor, aquilo que o meu pai me diz. E o meu pai me diz que ele faz diferença entre egípcio e israelita. Então o mundo pode estar se acabando em tristeza e dor, mas a minha casa vai ter luz, a minha casa vai ter comida, a minha casa não vai ter doença, não vai ter lepra. Na minha casa os primogênitos não morrerão. Na minha casa, Senhor, não haverá diferença. E se eu posso orar pela minha comunidade, eu declaro, Senhor, que o Senhor vai aparecer para essa cidade de Brasília. Eu declaro, Senhor, que o nosso próximo governo vai ser um governo de bênção. Vai ser alguém sob os pés do altar. Vai ser alguém que recebe do Senhor e declara sobre o povo. Eu declaro, Senhor, que Brasília vai viver um tempo de governo totalmente diferente. Que os nossos celeiros serão cheios. Que a inflação não vai nos consumir. Que, Senhor, eu declaro que a gente vai superabundar em finanças, superabundar em saúde, superabundar em alegria. Nossos filhos serão os mais valentes e os mais vitoriosos. Dizem, Pai querido e Pai amado, que tempos fáceis fazem homens fracos, mas na nossa igreja, tempos fáceis fazem homens fortes, porque eles confiam e dependem só do Senhor. As nossas mulheres serão submissas, as nossas mulheres serão respeitosas, elas aprenderão a depender em amor dos seus maridos. Os nossos maridos morrerão pelas mulheres como Cristo morreu pela igreja. Eles estarão dispostos a liderar. Eu declaro que nessa casa, homens são homens, Deus. Homens agem como homens, lideram como homens, são orgulhosamente homens, Senhor. Que na nossa casa as mulheres são cuidadoras, são amorosas, que nossas crianças são diferentes aqui dentro e no mundo, que as nossas crianças fazem diferente. Eu declaro, Senhor, declaro sobre o seu filho, que o Rafael, Senhor, ele é um príncipe, um lorde, que ele é respeitoso, educado. Eu declaro, Senhor, que o Rafael é pacífico. Eu declaro, Senhor, que aonde ele pisar haverá alegria, aonde ele pisar, Senhor, haverá bonança, aonde ele pisar ele levará a palavra do Senhor. Eu declaro, Senhor, que ele será um pacificador, que ele terá fome e sede do reino, fome e sede de justiça. Eu declaro, Senhor, que o Rafael será aquele que fará a diferença. Eu declaro que o Enzo, o Bernardo, que a Júlia, a Giovana, que o Arthur, Senhor, todos que fazem parte da casa do sacerdote serão sacerdotes, porque eu leio os tempos. Eu declaro que esse povo, Senhor, que está aqui ouvindo essa palavra, serão sacerdotes, será um povo que serve em amor, naturalmente. Eu declaro, Deus, que eles mandarão mensagens no WhatsApp simplesmente abençoando. Meu Deus, quando você vê alguém esforçado, diga assim: Deus te abençoe pelo teu esforço. Deus te abençoe, pastor Lucas, porque ontem o Senhor estava servindo lá no Celão, o Darlan, a Carol, tantos outros, Guilherme, Sara, que hoje estão aqui. Que Deus abençoe vocês pelos feitos de vocês, porque vocês estavam servindo ontem, enquanto eu graciosamente podia descansar na minha casa. Eu declaro, Marcos, Gabi, Elora, Pedro, que assim como eu tenho visto vocês trabalharem do amanhecer ao anoitecer, vocês serão abençoados pelos feitos de vocês, por estarem ali plantando o tempo todo naquele consultório, sorrindo. O Senhor os abençoe pelos feitos de vocês. Eu declaro em nome de Jesus, Kelly, Dona Lucila, que você será abençoada pelo feito de cuidar da sua mãe, de amar a sua mãe, apesar de o Senhor te torna uma mulher forte. O Senhor te abençoe por tudo que você fez, por tudo que você, apesar de, tem feito. Eu declaro, Mônica, sobre os seus celeiros,
Eu declaro força. Uma menina que sai de casa para morar nos Estados Unidos, para poder jogar. Uma Natália na vida que sai e é forte. Eu declaro que a tua força será ainda maior. Aonde você estiver, a voz do Senhor será sobre ti. Eu declaro que essa casa de sacerdote, Senhor, vai ser uma casa que atrai pessoas. Eu declaro, Senhor, que esses banquinhos serão cheios. Que onde mais tem preguiça de convidar, a partir de hoje nós vamos declarar. Você vai convidar pelo menos uma pessoinha. Se a gente cuidar de uma pessoa, a gente dobra o número de membros dessa igreja. A partir de hoje você vai elogiar uma pessoa que você escolher. Tu vai escolher alguém e vai falar assim: eu vou elogiar essa pessoa todo dia, até ela acabar lá na tua igreja. Porque eu quero entender por que você quer elogiar tanto. Escolhe essa pessoa, elogia ela e traz ela. Se nós cuidarmos de uma, a igreja dobra de tamanho, meu filho. Senhor, eu declaro que esses banquinhos serão cheios de pessoas com fome e sede, verdadeiros equipados, que serão responsáveis. Eu declaro, Deus, sobre a vida da Kelly e do Adriano ali atrás, Senhor, toda sorte de bênção, porque eles têm sido fiéis nessa casa. Eles têm vindo todo domingo, eles têm se esforçado, eles chegam aqui com alegria e com simplicidade. Eu declaro portas abertas sobre a vida deles, como eu já tenho visto, de uma forma simples e natural, porque tu tens sido fiel, em nome de Jesus. Uma pastora disse, ela trabalhava com uma mendiga naquilo que já era dela no mundo
oportunidade de você assumir aquilo que é seu no mundo espiritual. Você está aqui hoje em um lugar que é seu no mundo espiritual e é real, porque há anos atrás pessoas tiveram a coragem de sonhar e declarar no mundo espiritual que este lugar existiu. E o teu futuro, um futuro justo que glorifica ao Senhor, ele já está disponível pelo sangue de Jesus na cruz. Boaz foi aquele que reescreveu o código de conduta para que ela pudesse entrar. Ele mudou a história. Ele não deu para ela só sobra de comida. Ele não deu para ela só aquilo que estava sobrando, que restava. Ele convidou ela para sentar na mesa. A Santa Ceia do Senhor, que está diante de nós aqui agora, que os rapazes vão começar a distribuir para você. Esse símbolo da Santa Ceia, que vai se tornar o sangue de Cristo, simbolizar o sangue e a carne de Cristo aqui agora. Ele não é um ritual religioso, não é só uma forma ritualística de acreditar naquilo que Jesus deixou para nós, é muito mais do que isso. O que nós vamos fazer agora, a Santa Ceia do Senhor, é a atualização histórica daquilo que aconteceu há milênios. É a atualização espiritual daquilo que aconteceu lá atrás. É a atualização do convite de Boaz para nós que somos Ruth, para entrarmos na mesa, para termos um casamento com aquele noivo que espera, que é o príncipe, o dono de tudo na região. Nosso Deus é o dono de tudo. O Senhor Jesus, ele programou isso para nós. Jesus Cristo é o nosso Boaz perfeito nessa manhã, na nossa vida, durante todo o tempo. Jesus Cristo, ele olhou para a nossa falência espiritual, rasgou o decreto que dizia que nós não poderíamos estar aqui, que nós não poderíamos ser perdoados, que nós não poderíamos receber a bênção, e ele nos chamou para sentar na sua mesa. E hoje eu e você estamos aqui a convite do príncipe eterno, do Rei Jesus, para sentar na mesa dele. Nossa, garantiu só que o último mês você deve ficar satisfeita. Não, ela comeu e sobrou, e o reino de Deus, a mesa do Senhor, ela não trabalha com a lógica da escassez, ela trabalha com a abundância, com a superabundância da graça. Alguém que não tem direito passa a ter, e você tem. Quando Jesus pegou a última ceia e o partiu, ele estava partindo o seu próprio corpo para que a nossa celebração terminasse, para que os bloqueios e os impedimentos nos levavam para longe de Deus.
disse: façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Em memória de Jesus, como eu estou nessa memória. Porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Aplaude seu Deus aí agora. Continuaremos em oração por vocês, ansiosos, desejosos de chegar no fim do mês e ouvir quantas maravilhas o Senhor terá feito. Pode espalhar essa notícia, porque vale para você e vale para quem não está aqui. O Senhor vai derramar bênçãos inimagináveis. Você não ouviu, você não viu, e você também não imaginou aquilo que será derramado. E a visão que o Senhor me dá é dessa igreja cheia. Quando eu perguntar, quando a pastora Glaucia perguntar, ou algum de nós, pastores, perguntar, quem tem um testemunho? Nós vamos começar a celebrar. Eu vou dizer, eu posso ter testemunho, eu posso ter 2, eu posso ter 3, eu posso ter 4, eu posso ter 5, eu posso ter 6, eu posso ter 10, eu posso ter 30, eu posso ter 50. Levante a mão. Que o Senhor te abençoe demais. Que o seu rosto dele resplandecer sobre você e te dê paz. Não só hoje, mas para todo sempre. E você crê nessa bênção. Se você crê nessa bênção, diga amém. Palmas para Deus. Glória a Deus. E como toda festa, a gente não pode deixar de comemorar os aniversariantes desse mês. Alan, Sérgio, Hugo, nós comemoramos a vida de vocês nessa festa, né? Ah, Hugo, faz aniversário todo dia, cara.
você quer um pedaço de bolo, permaneça. Se você não quer, está liberado. Deus te abençoe.